Boa noite às nossas amigas, aos nossos irmãos. Hoje vamos conversar por algum tempo sobre esse tema, a mediunidade na Bíblia. No mês passado, nós tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre a reencarnação na Bíblia. E agora vamos falar sobre a mediunidade na Bíblia. Será que, de fato, no Velho Testamento consta relatos que podemos atribuí-los a fenômenos mediúnicos? É o que veremos, portanto, na nossa conversa. E por que nós, espíritas, devemos estudar as Escrituras, o Velho Testamento? Kardec aconselha que sim. No livro dos Médiuns, capítulo 29, item 347, é interessante que Kardec começa a falar sobre os grupos mediúnicos e também sobre a formação dos grupos e como os integrantes dos grupos mediúnicos devem se organizar. Ao que tudo indica, para que Kardec tenha feito esse tipo de abordagem, deve ter chegado até ele algum pedido, deve ter chegado até ele alguma ponderação para que ele desse, portanto, algum ensino acerca disso, ou até mesmo alguns grupos que daquela época faltavam médiums. E Kardec diz, olha, que de fato, para que tenha o intercâmbio com o mundo espiritual, há que ter médium, em tese. Mas o fato de não ter médium e, portanto, não ter comunicações espirituais medianímicas, não significa dizer que não devam as reuniões existirem. Mesmo que, momentaneamente, por circunstâncias que muitas vezes fogem à alçada dos grupos mediúnicos encarnados, não existam médiuns ostensivamente atuando. E quando isso não houver, Kardec diz, nós devemos estudar. E devemos estudar as Escrituras. Olha só, ele fala para estudarmos as Escrituras. Significa isso dizer, devemos estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia. Porque quando falamos de Bíblia, o termo remete-nos à ideia de que seja o Velho e o Novo Testamento. Kardec, portanto, recomenda que nós, espíritas, na ausência de médios ou de fenômenos mediúnicos, estudemos as Escrituras, porque lá estão valiosos ensinos para nós, espíritos. E Herculano Pires também nos orienta, ele diz que as Escrituras ou a Bíblia, nas Escrituras estão muitos elementos dos quais o Espiritismo toma para compreender e para explicar fenômenos mediúnicos. Não devemos, portanto, nos descurar de estudar o Velho Testamento e o Novo. Claro que devemos estudá-lo com cautela, com ponderação. Devemos estudá-lo à luz da época e não à luz atual, porque se formos tentar traduzir o Velho Testamento com a perspectiva do século XXI, é evidentemente que muitos fatos ali tornar-se-ão para nós incompreensíveis. Né? É, a Bíblia, o Velho Testamento, ele é formado por aproximadamente 46 livros. 46 livros. Os mais conhecidos são o famoso Pentateuco, né? É o Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio e Êxodo.
São 5 livros atribuídos a Moisés. Eu digo atribuído porque há estudiosos que dizem que não foram todos eles escritos por Moisés, né? Alguns estudiosos da Bíblia dizem que ela foi composta a partir de Moisés. Moisés viveu aproximadamente 1400, 1360, 1400 anos antes do Cristo. Alguns falam 1450, né? Mas que ela foi escrita a partir desse momento até em torno de 900, 700 anos antes de Cristo. Então, foi um período muito longo. Então, Moisés escreveu os 5 livros a ele atribuídos, mas depois foram outros livros pelos outros profetas, por escrevendo esses livros. Bom, então nós, para compreendermos, devemos ter a perspectiva de 1400 anos atrás. Não, 1400 anos mais 2024, vamos lá, somem aí e me digam depois 3.500 anos. Muito bem. Então, só assim nós poderemos compreender. Então, a gente vai passar aqui alguns, alguns relatos bíblicos e a gente vai, então, avaliar, à luz da doutrina espírita, se de fato eles dizem respeito ou não à mediunidade. Então, vamos. Meu assistente, por favor. Isso. Bom, é, tem aí esse trecho que eu tirei do Livro do Pastor. Esse livro foi escrito por um discípulo, um seguidor de Paulo de Tarso, no século II da nossa era, Hermas. Ele foi escravo romano que durante a escravidão, depois dela, principalmente, tornou-se cristão. Então, ele tem um livro, o Livro do Pastor, é muito interessante. Vale a pena ler, porque é pequenininho, não sei, tem umas 20, 30 páginas, mas vale a pena. Então, aqui, apenas para figurar, olha o que ele diz. O espírito que vem da parte de Deus é específico e humilde, pacífico e humilde. Afasta-se de toda malícia e de todo vão desejo deste mundo e paira acima de todos os homens. Não responde a todos os que interrogam, isso é interessante, nem às pessoas em particular, porque o Espírito que vem de Deus não fala ao homem quando o homem quer, mas quando Deus o permite. Uma preciosa lição para nós espíritas até hoje, não é? Às vezes, a gente, claro, não é regra, mas às vezes a gente ouve relatos de que pessoas se reúnem com o fito de fazer evocações sem terem a real consciência do que significam essas evocações. Portanto, ele não fala quando o homem quer, mas quando Deus, diga-se, quando os amigos espirituais assim permitem. Quando, pois, um homem que tem um Espírito de Deus vem à Assembleia dos Fiéis, desde que se fez a prece, importante, desde que se fez a prece, o Espírito toma lugar nesse homem. Diga-se, corpora, a famosa, conhecida incorporação, que fala na Assembleia como Deus o quer. Então, vemos que quando nós temos um grupo espírita, né, sério, cônscio da sua responsabilidade, do objetivo da fenomenologia das evocações, segue exatamente o que está escrito aí. E olha que ele escreveu há 2 séculos. E esta fala, esta escrita, 2 séculos da nossa era. Esta fala, esta escrita, ela é tão importante e tão atual que parece ter sido escrita ontem, de tão atual que é. Então, assim, não está dentro do Velho Testamento, mas fiz questão de trazer aqui, de compartilhar, para ver que não apenas dentro do Velho Testamento, mas também fora, em outras culturas, né? A Grécia, era muito comum na Grécia
os guerreiros consultarem os deuses antes de partirem para a batalha e ouvir se deveriam ir, se não deveriam, se iam vencer a guerra e se não iam, e pasmem, os deuses diziam, vão, ou então, não vá, porque se for, serão derrotados. Né? E eles obedeciam. Então, no Egito, a mesma coisa. No Egito, a questão da mediunidade se tornou tão comum que qualquer um poderia consultar os adivinhos, os médiuns. E os médios prontamente respondiam. Até que Akhenaton veio e disse, não, vamos botar aqui ordem na casa. Aí ele tentou estabelecer uma espécie de um Deus único, né? Porque era a cultura totalmente politeísta. Então ele tentou, unificou o reino do sul e do norte e tentou estabelecer um Deus único. Ele disse, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, mas quem vai responder sou eu, enquanto representante de Deus aqui. Então ele era o intermediário, né? Bem interessante. Ou não? Bem, então vamos então aqui à proibição de Moisés. E aí nós perguntamos, por que Moisés então proibiu a comunicabilidade? O fenômeno da comunicabilidade. A gente tem que entender que Moisés, nesse período que ele proibiu, ele estava saindo do Egito. Naquela velha história de que o mar se abriu e o povo passou, depois o mar fechou e matou todos os soldados egípcios, naquele período. Então, imagine toda aquela gente, aqueles seguidores de Moisés, acostumado no Egito a consultar os mortos. Aí Moisés diz, não, vamos ter que dar um basta aqui, porque só existe um Deus, Deus de Abraão. Então ele proibiu, porque ele percebeu que as pessoas naquela época não estavam preparadas o suficiente para lidar com as questões espirituais. Hoje é comum, em algumas casas espíritas, fazendo aqui um parêntese, quando os médiums não adotam postura coerente com a doutrina espírita, os amigos espirituais tomam duas atitudes. Ou suspendem a mediunidade dos médios, e aí para de ter fenômenos, ou então eles se afastam e deixam que os médios assim se, se virem, não é, com as suas entidades. Naquela época, Moisés disse, então vamos proibir. Mas ele proibiu exatamente por conta disso, porque havia o abuso. Mas a gente vai ver aqui adiante que ele, em muitos momentos, comunicava com Jeová, comunicava com Deus. Então ele diz, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Isso consta em Levítico. Continua ele dizendo, quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Então vejam que ele assim é extremamente severo. Mas algo subjaz a esta fala dele é que o fato dele proibir a consulta é porque havia a possibilidade da comunicação. Senão não faria sentido ele proibir. Se não houvesse a fenomenologia, não precisava ele proibir. Né? Hipoteticamente aqui, não precisa a gente... não precisa uma lei, por exemplo, impedindo que a gente compre um terreno em Marte. É impossível comprar um terreno em Marte, pelo menos em tese. Então, se ele proibiu, é porque havia possibilidade. E aí ele diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações.
entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem a adivinhador, nem a prognosticador, nem a agoureiro, nem feiticeiro. Isso consta no Deuteronômio. Interessante a gente observar que ele estava indo em busca da terra prometida, Canaã. As abominações daquelas nações a que ele se refere são exatamente os filisteus, que eles vão guerrear futuramente. E os filisteus, tal como todos os povos da antiguidade, eram politeístas e comunicavam-se naturalmente com os deuses, com os espíritos, assim como acontecia no Egito e outras regiões. Então, ele proíbe veementemente não só a comunicabilidade, como a questão dos sacrifícios, né? Quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, ou seja, não há mais necessidade, ensina Moisés, de fazer aqueles sacrifícios que antigamente se faziam, porque agora tem-se apenas o Deus para adorar. Bom, momentos precedentes. Aí Moisés já tinha saído e está no momento preparatório para ele ir ao Monte Sinai e receber o ensinamento de Jeová Deus. Jeová Deus, entre aspas, na conceituação da época. Então diz: acontecia que, saindo Moisés à tenda, olha, quando eu estava lendo isso, um parênteses aqui, como o pessoal era médio de verdade, mas era médio com todas as letras maiúsculas. Olha só, quando Moisés saindo da tenda, todo o povo se levanta. Porque assim, eles viviam em tendas. Moisés sempre colocava a tenda dele um pouco afastada das demais. Exatamente por ser um profeta, ele precisava de tempo, de espaço para pensar, para entrar em comunhão com Jeová, da mesma forma como Jesus fazia. Jesus, muitas vezes, deixava os apóstolos e ia para determinados locais, entrar em contato com a lei maior, né? Então, todo o povo se levanta e cada um ficava de pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas. Ele ficava de costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, olha só, gente, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Isso é o quê? Materialização pura. Efeito de materialização, efeito físico aí, ó, na veia. Descia uma coluna de nuvem. Ou seja, provavelmente, numa linguagem espiritista, seria a materialização, né, de um amigo espiritual de Moisés que viria falar com ele, ou falar através dele. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem, veja que todo mundo via, não era um fenômeno para poucos, não. Era um fenômeno de materialização típico. E vendo o povo, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à sua tenda adorava. À porta da sua tenda se adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face. Ou seja, as pessoas viam Moisés conversando com essa entidade face a face, com qualquer fala, com qualquer fala com o seu amigo. Vocês estavam dialogando ali e todo o povo vendo a comunicação. Isso, repito, está em Êxodo, escrito pelo próprio Moisés. Não é um raciocínio apenas feito a partir da doutrina espírita. Está aí há 1350, 1400 anos antes do Cristo, um fenômeno típico de materialização, de conversa, de diálogo. E aí nós perguntamos, como Moisés poderia ter proibido
se ele aqui favorece esse tipo de fenômeno? É óbvio que tinha uma razão dele proibir. E tem mais. E disse, olha só, e disse o Senhor a Moisés. É interessante esse diálogo. Eu estava lendo e estava empolgado, né? Se nós tivéssemos hoje os médios, mas Deus sabe o que faz. Mas olha o que é que o Espírito fala para Moisés. Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Ou seja, para que não guarde mais dúvida. Primeiro, sobre a imortalidade da alma. Primeiro, e segundo, sobre o fenômeno da comunicabilidade. Demais. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao teu povo e santifica-os hoje e amanhã. Interessante, a gente vai ver mais adiante, o Espírito fala isso, preparando já o povo para o fenômeno da materialização da lei, da escrita lá nas tábuas. Preparai hoje e amanhã, e levem a eles os seus vestidos. Vocês não podem. E lavem eles os seus vestidos. Ou seja, não poderiam ir de qualquer jeito. Lavar os vestidos. E estejam prontos para o terceiro dia. Ou seja, hoje e amanhã vai ser a preparação. E no terceiro dia acontecerá o fenômeno da materialização. Portanto, no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Gente, mais claro do que isso, só se desenhar. Só se desenhar. Interessantes são os preparativos, né? Santificai-os, lavem os vestidos, né? Ou seja, toda uma preparação semelhante à preparação que hoje nós, espíritas, nas nossas reuniões, devemos ter. Nem sempre temos, é verdade, mas devemos ter. Diz mais: e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Olha só. Ou seja, todo o povo ia ficar ali ao redor do monte, mas apenas Moisés iria subir para falar com Deus e receber os ensinos. Quando Jesus estava naquele processo de transfiguração com Moisés e Elias, algo semelhante aconteceu. Subiram com Jesus, Tiago, Pedro e João. João é evangelista. Então subiram com Jesus até um determinado espaço do monte. Chegando ali, Jesus diz: ó, fiquem aqui, deixe que eu vou. E foi, e lá em prece, materializaram-se Moisés e Elias. Mas os discípulos não puderam ir até e juntamente com Jesus presenciar o fato de muito perto. Claro que eles viram, perceberam todo o processo, mas não estavam próximos. Por que será isso? Evidentemente, sabia Jesus que um processo de materialização é, requer todo o cuidado possível e talvez os três que foram não estivessem preparados para presenciar de forma tão próxima o fenômeno. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Olha o que é que Jeová diz. Marcarás limite ao redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte. Fiquem aqui, vou eu, e depois eu trarei o ensino. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram os seus vestidos. Ou seja, todo mundo seguiu a orientação de Moisés. E disse ao povo: estai pronto ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. É interessante, ou seja, ele preveniu: olha, evitem ter relação sexual com as vossas mulheres.
Porque a energia sexual tem um teor que talvez não fosse mais apropriado para aquele fenômeno, né? Enfim, não necessariamente aí está estamos querendo dizer que ele entendia ou considerava o ato sexual como algo impuro, mas não é. É apenas naquele momento evitassem ter esse tipo de aproximação, né? Porque poderia até, por uma questão de desgaste físico, né? Energético, não produzir a energia necessária, a vibração necessária para que o evento acontecesse. Não estava aqui uma condenação, é bom que se diga, né? Ao ato sexual, porque isso é absolutamente normal, era e é e será ainda por talvez milhares, milhões de anos para muitos de nós. Bom, e aconteceu o terceiro dia. Finalmente vem o terceiro dia. Ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, mais uma vez, efeito físico, fenômeno de materialização. Né? Trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. E uma espessa nuvem. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. E todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Bom, o que tem isso de verdade, como se diz verdade, verdadeira, nós não sabemos. Se de fato aconteceu assim, não sabemos. Mas uma coisa a gente pode. Algo deve ter acontecido. E mais, se aconteceu da forma como está escrito, meu Deus, né? Deve ser algo assim. Eu não sou muito chegado a fenômenos mediúnicos, não, sabe? Mas eu gostaria de estar aí. Eu gostaria de presenciar um negócio desse. E Yahvé então disse a Moisés: sobe a mim na montanha e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e o mandamento, que escrevi para ensinares a eles, ou seja, ao povo. Aí, nesse momento, levantou-se Moisés com Josué. Josué era para Moisés o que Pedro era para Jesus, né? Seu servidor. Subiram a montanha de Deus. Moisés voltou-se e desceu da montanha com as duas tábuas do testamento nas mãos. Tábuas escritas nos dois lados. Que fenômeno fantástico, nos dois lados. Estavam escritas em uma e outra superfície. As tábuas eram obras de Deus, e a escritura era a obra de Deus, gravada nas tábuas. Isso está no Êxodo. Então, um fenômeno notadamente de efeito físico que aconteceu. E o interessante é que, como Moisés demorou muito para descer, né? E aí o relato bíblico diz como Moisés demorou muito para descer, e o povo que acompanhava eram politeístas, né? Ainda cultuavam diversos deuses, porque não estavam ainda embasados do sentido que Moisés estava passando. Então, cada um cedeu ali o que tinha de ouro, cordões de ouro, braceletes, e construíram um bezerro de ouro. E começaram a adorar o bezerro de ouro na expectativa de Moisés não descer. Quando Moisés desceu com as tábuas nas mãos e viu o povo adorando o bezerro, virou uma arara. Virou uma arara. Aí quebrou as tábuas. Quebrou as tábuas, deu o maior sermão. Quando ele fez isso, Deus apareceu para ele e agora suba que eu vou escrever novamente. E ele foi, subiu, obedientemente escreveu e trouxe os 10 mandamentos. Bom, então, Moisés e o profetismo. Moisés juntou 70 homens dos anciãos do povo e passou a fazê-los ficar de pé em volta da tenda. Jeová desceu então numa nuvem e falou a ele:
e tirou um pouco do espírito que havia sobre ele e o pôs sobre cada um dos 70. Está aí. Quando a gente estuda o livro dos médiuns, lá naquela parte que fala sobre o quadro sinótico da mediunidade, Kardec fala que existe um tipo de mediunidade chamada os médiuns excitadores, que são os médiuns que têm a capacidade de desenvolver o potencial mediúnico em determinadas pessoas. Exemplo, alguém é médium, tem a capacidade mediúnica, mas essa mediunidade está latente. Então, vem o médium excitador, aplica passes nesse médium potencial, e aí a mediunidade se desponta. A gente aprende isso no livro dos médiuns. Olha o que aconteceu aqui. É como se estivesse lendo o livro dos médiuns. Olha aqui. Ah, e tirou um pouco do espírito que havia ali, ou seja, tirou um pouco da mediunidade, passou a energia mediúnica dele para os 70 e, pasmem, todos eles, naquele momento, passaram a dar comunicação de espírito. Está aqui no Velho Testamento. Como poderia, portanto, Moisés ser contrário à mediunidade? Evidentemente que não. Tem mais. E sucedeu que assim que o Espírito pousou neles, ou seja, o fenômeno de incorporação, passaram então a proceder como profetas, mas não o fizeram outra vez. Foi só naquele momento, né? Talvez para não se tornarem envaidecidos, né? Então foi um momento que Deus, né, ou os Elohims, os anjos, através de Moisés, despertaram momentaneamente a mediunidade naqueles 70. Então, houve aquela manifestação, mas depois tudo voltou ao status quo antes. Né? Tudo voltou ao normal. Deixaram de ser médios, ostensivos. Bem, Eldade e Medade, apesar de estarem entre os 72, apesar de estarem entre os 70, não estavam ao redor da tenda. Isso é interessante. E o Espírito começou a pousar sobre eles. Esses dois estavam afastados e começaram também a profetizar sobre eles. No entanto, Moisés disse-lhe. Aí interessante, quando Josué observa, né, que os dois não estavam ali, mas que também profetizaram, Josué vai reclamar de Moisés: olha, os dois não estavam ali e profetizaram. Como é que pode isso? Eles não participaram do evento, né? Enfim, como é que eles, fora do círculo, profetizaram? Aí Moisés diz: tem ciúmes em meu lugar? Olha, ele diz, ó, quisera eu que todo o povo de Jeová fosse profeta, porque Jeová poria seu espírito sobre eles. Está em Números. Ou seja, ele foi reclamar de Moisés, e Moisés, então, ora, está com ciúme só porque ele estava ali? Qual a diferença faz? Estar junto ali ou estar afastado? Não importa a sintonia. Levamos por esse aspecto a sintonia. E olha o que ele diz: quisera eu que todo o povo de Jeová fosse profeta. Ou seja, exercitasse a mediunidade de forma santa, ponderada. O problema é que eles não exercitavam de forma ponderada, de forma santa. Eles faziam um mediunismo, consultavam os médiuns é, sobre o que haveriam de comer, sobre o que haveriam de vestir, coisa desse tipo. Mas está aí. Bem, então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre o Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. É bem interessante essa passagem aqui. Tu falarás tudo o que eu te mandar. Isso é quando eles estão na relação, né, ainda no cativeiro, né?
Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará ao faraó que deixe ir os filhos de Israel para a sua terra. Eu acho que Jeová, né, Deus, sabia que Moisés não tinha o perfil para dialogar com o faraó. Aí manda o irmão, ó, vai, Arão, vai lá e fala no teu lugar, porque se você for falar, com certeza a coisa pode não acabar bem. Então, ele pede para que Arão vá falar com o faraó e Moisés fique falando com o povo. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó. Isso é Deus dizendo. Eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vejam só. Olha a forma, olha a psicologia de Jeová, né? Ele vai pedir para Arão falar com o faraó, vai inspirar Arão a falar para Faraó, mas ao mesmo tempo vai inspirar Faraó a endurecer o coração. Por quê? Qual o resultado disso? Porque como o Faraó iria resistir à fala de Arão, aí ele, Jeová Deus, iria fazer prodígios, iria fazer maravilhas. Aí é aquela passagem que tem os gafanhotos, né, que a gente. Enfim, tem toda aquela passagem, tem até filmes relacionados a isso. Então, ou seja, Deus endurece o coração do Faraó, para o Faraó não aceitar a proposta de Arão de liberar o povo hebreu, e a partir daí surgem as maravilhas, né? Os sinais de Jeová. E assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Então, vejamos a forma como eles se comunicavam com o mundo espiritual. Para tudo, né? Para as coisas, o que vai fazer, o que não vai fazer. Imagina que se Moisés, né, que tinha essa prudência, lidava com isso. Imagina aqueles que nada conheciam acerca da mediunidade, que tipo de conversação ou de barganha não deveria fazer com os espíritos. A mediunidade de Josué. Vamos lá. Outra parte que nós destacamos. Moisés armou a tenda fora do acampamento. Como falamos, sempre ele ficava retraído. Quem quisesse interrogar a Yahvé, Deus, né, ia até a tenda da reunião. Se tinha um local, pensamos aqui, se uma sala mediúnica, né, na qual é, lá se fazia consultas a Yahvé. Né? Quando Moisés entrava na tenda, baixava numa coluna de nuvem. Deve ser um amigo espiritual de Moisés acompanhando ele. Parava à entrada da tenda e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da sua própria tenda, se curvava diante daquele fenômeno de materialização. E Yahvé, então, falava com Moisés face a face, como um homem fala com o outro. Depois ele voltava para o acampamento. Depois daquela aparição, então, é, é, a entidade desaparecia e Moisés entrava no acampamento. Está em Êxodo. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostou sobre prostou o seu rosto sobre a terra e o adorou. É uma visão, uma entidade que se materializou. Né? Josué estava guiando com Moisés o povo. Né? Num determinado momento apareceu essa entidade com a espada, né? E Josué se
ficou amedrontado. És nosso inimigo, é dos nossos. Aí ele se apresenta, sou do vosso. Aí Josué curva-se perante a entidade. A mediunidade de Samuel. Samuel ele foi, digamos, conterrâneo ou contemporâneo de Saul. Saul viveu aproximadamente 1096 antes de Jesus, Samuel 1045 e Davi um pouco mais novo, 1020 alguma coisa. Todos eles na mesma época. É interessante essa passagem do Velho Testamento que envolve os três. Os três têm uma relação bem interessante. Mas a mediunidade de Samuel é, enche teu chifre de óleo e vai. Enviar-te-ei a Jessé, belenita, porque providenciarei para mim um rei dentre os seus filhos. O que é que acontece aqui? Nessa época, Saul era rei. Era rei e era médium. Só que ele era um médium, no que a gente fala hoje, um médium obsidiado, não é? Era um médium obsidiado. Então, tinha vezes que ele estava de bem com Deus, então Deus falava, Jeová falava com ele. Mas ele também saía da linha e aí ele era obsidiado. E Jeová, então, achou que, olha, tem que procurar um outro rei, porque isso aí não dá. Né? Aí ele pede a Samuel para ir até Jessé. Jessé, belenita, fica na região de Belém. Então ele vai, Deus diz, Jeová diz, vai para lá, e lá vai escolher, dentre os filhos de Jessé, um que será o substituto de Saul. Só que quando Jeová fala isso, Jessé recua. Não, Samuel recua. Como é que eu vou fazer isso? E se Saul souber que o Senhor me mandou para procurar um rei para substituí-lo, ele vai me matar, porque Saul é sanguinário. É um rei sanguinário. Aí Jeová insiste e ele vai. Aí ele diz, como posso ir? Uma vez que Saul ouça isso, certamente me matará. Jeová disse, vai e eu, da minha parte, farei o que saber e o que deves fazer. E terás de ungir para mim aquele a quem eu te indicar. E aí, Samuel vai lá para se encontrar com Jessé. Assim encontrar com Jessé, e este apresentar seus filhos, Samuel disse: Jeová não escolheu a estes. O que é que aconteceu? Jessé tem 7 filhos. Quando Samuel chega, só tinha 6 em casa. O mais novo estava pastoreando, estava cuidando das ovelhas na roça. Aí quando. Só que Samuel não sabia quem era que escolhia, apenas levou lá o chifre cheio de óleo. Quando ele chega lá, que olha os 6 filhos, aí Jeová diz para ele: olha, nenhum desses será o escolhido. E aí ele diz: Jeová não escolheu a estes. Aí, o que é que Jessé diz? O mais moço está pastoreando as ovelhas, disse Jessé. E aí, Samuel diz: manda-o buscar, disse Samuel. Ante a chegada do moço, disse Jeová, Deus, né, a Samuel: levanta-te e unge, pois é este. Estavam eles sentados, esperando o filho do moço chegar do pastoreio. Quando ele se apresenta, Samuel não sabia quem era, mas aí Jeová disse: é este aí, pode levantar e ungir. E o Espírito de Jeová começou a tornar-se ativo em Davi, daquele dia em diante. Ou seja, Davi era médio. Davi, o que se tornou o rei Davi, substituiu Saul. É interessante que Davi, ele era jovem, né? Adolescente. Isso está também lá no Velho Testamento. O pai dele pediu para que um amigo dele
recebesse Davi por alguns dias, porque ele percebia em Davi algo diferente. Mas ele era uma pessoa pobre, com 7 filhos, não tinha como dar a instrução. E aí ele pede para esse amigo, e esse amigo aceita que Davi vá ficar com ele alguns dias. Isso Davi era adolescente. Passado algum tempo lá, morando na casa desse senhor, Davi deita-se e o senhor deita no outro quarto. E Davi, antes de dormir, ouve uma voz que diz: levanta-te e vai. Aí Davi levantou, tomou aquele susto, levantou correndo, foi para o quarto do Senhor e disse: o Senhor me chamou? O que aconteceu? Ele falou, não, não chamei, não. Volta e vai dormir. Aí ele foi. Quando ele deita, a voz novamente: levanta-te e vai. Mais uma vez, ele assustado: Senhor, eu estou aqui, por que me chamaste? Não. Aí, tá bom, vou dormir. Aí, na terceira vez, ele diz: levanta-te e vai. Aí, do quarto, o Senhor percebeu que era o Espírito de Deus falando para Davi. E o vai era exatamente ir assumir a responsabilidade de ser rei, que ele assume posteriormente. Então veja como se dava o fenômeno mediúnico. Alguns estudiosos dizem, né, que a Bíblia é uma imensa biblioteca feita de psicografias e de fenomenologias espíritas. Não é para menos. É, eita, vamos ter que. Bom, o tempo está chegando, a gente vai falar só sobre. Eu não sei se eu falo sobre a pitonisa de Endor. É, só vai dar para falar sobre essa mesmo. Vamos lá. Bom, então vamos lá. A pitonisa de Endor é interessante, porque Saul, como falei aqui antes, era um médium obsidiado. Então, né, a essa altura, quando aconteceu esse evento, Deus tinha dado as costas para ele. E ele estava sendo perseguido pelos filisteus. Pelos filisteus. E ele tem que enfrentar os filisteus. E aí, ele pergunta a Deus, né? Ele reclama, né? Porque perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu, não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, que seria um vidente, e nem por profetas. Ou seja, ele, para enfrentar os filisteus, perguntou a Deus o que ele falaria, que tipo de combate ia fazer, só que Deus não respondeu porque Deus estava brigado com ele. Ele tinha, digamos assim, desobedecido às ordens de Yahvé. Aí, como Deus não ouvia mais, aí Saul disse para os seus, para os seus servos, né? Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito familiar, ou seja, um médium. E o interessante é essa expressão espírito familiar, porque todo médium tem um espírito, né? Guia, que vai ali guiando a mediunidade. Pelo menos é que a gente concebe, de alguma forma, no contexto da doutrina espírita. Então, ele pede, né, para que essa médium, já que Deus não queria contato com ele, então, vê se a médium respondia. Saul se disfarçou. Então, já que, quando disseram que lá em Endor tinha uma médium, aí ele se disfarçou, né, para que se ela percebesse que ele era Saul, seguramente ela ia fugir, porque ele era sanguinário. Ele era sanguinário, né? O rei temeroso. Então, Saul se disfarçou e foi com ele 2 homens. E de noite. À noite, por quê? Na penumbra, como naquela época não tinha energia elétrica, era tudo escuro mesmo, então é muito difícil alguém identificar. Foram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivines pelo espírito familiar
e me faça subir quem eu o disser. Por que a expressão me faça subir? É porque naquela época acreditava-se que os mortos, os espíritos, o habitat deles seria no centro da Terra. No centro da Terra. Por isso que ela diz, olha, me faça subir. A ideia é de subir. Né? E ainda diz, me faça subir quem eu o disser. Ou seja, ele não queria se consultar com quem aparecesse. Não, mas com quem ele entendia que fosse, que pudesse responder. Então a mulher disse, eis aqui, eis aqui tu sabes o que Saul fez. Ela até nesse momento não sabia que era Saul. Mas ela diz, o que Saul fez? Como destruiu da terra os adivinhos e os encantadores? Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Né? Ou seja, era proibida a mediunidade e os médiuns eram levados à fogueira, como se fazia milhares de anos depois na Idade Média. Os médiuns eram levados à fogueira, naquela época também. Saul fazia isso. Né? Até aí, ela não tinha percebido que Saul era Saul, ele estava disfarçado. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ou seja, ele garantiu para ela de que Saul não saberia desse fato, dessa consulta. Então a mulher disse: Quem farei subir? A ideia de subir, né? Porque os espíritos, segundo a época, residiam no centro da terra. Então ele diz: Fazei-me subir Samuel. Samuel já tinha desencarnado nessa época. E a mulher viu Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Quando ela viu, ela entrou em transe, né, para evocar Samuel, ela percebeu o disfarce e percebeu, portanto, que ele era Saul. Veja a questão da mediunidade, né? E assim, e a riqueza de detalhe que tem, né? Ela, a questão do embuste, né? Da disfarçatez de Saul, ela percebe isso. E o rei então disse: Não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse: Saul, vejo. A mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ou seja, naquele momento ela, em estado de desdobramento, sonambúlico, não se sabe mais, vê um número grande de espíritos subindo da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Por que ele entendeu que era Samuel? Porque ele conhecia Samuel. Eles conviveram. Né? Então ele percebeu que era Samuel. Ou ele percebeu que era, sim, que era Samuel. E aí continua. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste? Aí estabelece um diálogo entre eles. É fantástico, é mediunidade pura. Não tem como negar. Não tem como negar. Por que me quietaste? Fazendo-me subir. Olha a ideia de subir, né? Eles acreditavam que ficavam no centro da terra. Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim. Claro, você não usava bem a mediunidade, ora. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Ministério do profeta. Isso me chamou a atenção porque era uma prática comum esse tipo de consulta. E Saul fazia isso corriqueiramente, né? Ele não obteve isso nem por sonhos. Né? Já que Deus não vinha a ele por uma evocação, ele
pressupunha que em sonho Jeová pudesse aparecer. E nem assim. E olha a resposta então de Samuel. O Senhor entregará, não, o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, vai morrer. Olha o que Samuel fala. Estarei do meu lado, né? E o exército de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Imagina a reação de Samuel desse instante. Ou de Saul, né? É, bom, o que acontece aí? Saul fica amedrontado e foge, né? E resultado, nessa mesma noite, angustiado, Saul pede para que os seus servos o matem. Pega a espada e entrega para o seu servo matar. Como o servo não faz isto, aí ele comete suicídio. Os filhos dele, vendo, também praticam suicídio. Ou seja, se concretizando o que Samuel disse. Então, é, há necessidade de mais objetividade quanto ao fenômeno mediúnico no Velho Testamento. Precisa. Então, assim, muitos rechaçam o Espiritismo, acreditando que, pelo fato de Moisés ter proibido a comunicação, não se deve fazê-la, ou simplesmente negar a sua existência, né? Mas está aí a Bíblia, né? Eu teria aqui mais alguns slides. A mediunidade de Elias é muito interessante. Aqui, depois que Elias decapita os seguidores de Baal, né, ele foge, claro. E aí há um fenômeno de materialização, materializa-se o pão e a água para ele comer, enfim. É muito importante. Aqui ainda, essa de Baltazar é fantástica. Eu vou só resumir aqui. Essa de Baltazar é muito interessante, porque Baltazar viveu depois de Nabucodonosor. Então ele estava lá no palácio fazendo a festa, né? E mandou pegar todas as melhores taças que eles tinham para uma festa com mais de 2.000 pessoas. E quando eles estão bebendo, materializa-se uma mão materializa-se na parede e começa a escrever, materializada. E aí ele chama os oráculos para decifrar o que estava ali. E não consegue. Aí chama um outro lá que consegue, e aí ele diz, ele prediz, na verdade, como seria a morte de Baltazar. Né? E acontece exatamente como ele faz. Bem interessante. Então, até aqui, Ezequiel também é um fato. O sonho de Jacó é muito interessante. A esposa de Manoá, muito interessante também. A mediunidade de Jó também é fantástica. Bom, e aí, João Evangelista, o Apocalipse, aí já não é mais no Velho Testamento. João, eu trouxe muito slide para fazer uma breve apresentação do Novo Testamento, mas assim, tem muita coisa aí, né? E repito, a gente aqui não trouxe nada do Novo Testamento, porque a mediunidade à época de Jesus era muito mais abundante do que a época de Moisés, né? E Jesus, enfim, Jesus. Bom, então, agradecemos, peço desculpa pelo avançar do tempo, mas é isso aí. Uma boa noite a todos, todas, o nosso abraço. Quando alguém disser que a mediunidade é coisa de espiritismo, vocês mostrem esse material aqui, viu? Mandem ler o Velho Testamento. Grato, Gil.
Só comentário rápido, porque muitos ouviram Gil falar sobre Deus, e Deus falou, e Deus falou. Na concepção do povo hebreu, lá atrás, Jeová era Deus, Yahvé era Deus. Tá? Nós sabemos que o Criador, ele não tem boca, ele não fala, né? É, então, era um espírito que se comunicava com Moisés, que na concepção do povo hebreu era Deus. Né? Só para não ter alguma interpretação equivocada. Mas agradecemos, e aí fica muito claro para nós que, como o Gil disse, a mediunidade ou a comunicabilidade com os espíritos é tão antiga quanto o ser humano. Apenas ela recebeu este nome, né, o termo mediunidade, que foi na época, então, utilizado por Kardec. Mas o fenômeno existe, sempre existiu. Graças a Deus, né, que a gente pode se comunicar com o outro plano. Vamos aos nossos passos.